Olá pessoal, tudo bem? Retornamos aqui mais uma vez para que nós possamos dar continuidade, né, às nossas aulas online, né, nessas semanas aí de quarentena. Sempre lembrando, né, que na aula passada nós vimos o pensamento dos sofistas. Os sofistas eram autores, né, que desenvolveram tendências relativistas, subjetivistas e céticas dentro da filosofia. Então, de forma geral, não acreditavam em uma possibilidade completa da verdade. Ou teremos uma verdade parcial ou não teremos a verdade, como no caso dos filósofos céticos. Os dois grandes representantes dos sofistas são Protágoras e Górgias. Protágoras com a afirmação o homem é a medida de todas as coisas. Então, todo conhecimento necessariamente deve passar pelo crivo da racionalidade humana. E Górgias, com a afirmação nada existe, se existisse não poderia ser conhecido, representando então uma forma de questionamento, cético em relação à possibilidade do conhecimento da realidade. Para Górgias seria impossível conhecer a essência das coisas. Hoje nós vamos ver um autor que pensa de uma forma completamente diferente, dos sofistas, que é Sócrates. Sócrates, na verdade, é um adversário, dos sofistas. Sócrates é considerado o filósofo da praça. Então, uma coisa importante, os sofistas eram filósofos itinerantes, professores itinerantes da retórica e da oratória, que cobravam pelos seus trabalhos. Sócrates não fazia isso. Sócrates não cobrava. Sócrates ia na praça pública, na Ágora, lá em Atenas, para ser protagonista, então, de uma nova forma, de pensamento filosófico. Sócrates prezava pela dialética, e a dialética socrática estava fundamentada principalmente no questionamento em relação à realidade. O grande objetivo do pensamento de Sócrates é a busca da verdade. E a verdade para Sócrates é uma essência, isso você não pode esquecer. A verdade é uma essência. Sócrates é um filósofo essencialista e a tradição essencialista vai continuar muito forte depois de Sócrates, com Platão, com Aristóteles, que são filósofos que nós ainda veremos. Então Sócrates acredita que a verdade é uma essência e esta essência é imutável. Um exemplo. Na visão socrática, temos um conceito, o conceito de justiça. Então, a justiça, ela é uma essência. Se ela é uma essência, aquilo que é justo sempre será justo. Aquilo que não é justo ou aquilo que é injusto sempre será injusto. Não há margem para uma relativização, então, do conceito de justiça, como não há margem para a relativização do conceito de beleza, do conceito de verdade, do conceito de conhecimento. Sócrates quer buscar um conhecimento essencial que possa realmente ser fruto, do envolvimento, do trabalho, de toda a nossa racionalidade. E como é que Sócrates tenta desenvolver isso? Lembra que eu falei? Sócrates era o filósofo da praça, ia lá na praça pública, questionava seus interlocutores. E interessante que Sócrates tinha uma postura questionadora, no sentido de não discordância completa em relação aos seus interlocutores, mas no sentido de, olha, será que realmente você sabe o que você está falando? Será que realmente aquilo que você está falando é verdadeiro? Será que você sabe as consequências, então, das suas afirmações? Então, o questionamento socrático era uma interrogação muito mais voltada, para a reconstrução, do conhecimento e para a busca do conhecimento verdadeiro, não somente, para a destruição de opiniões, ou de verdades ou de possíveis conhecimentos. Exatamente por isso, o Sócrates questionava os seus interlocutores em dois grandes momentos, que é aquilo que nós chamamos de método socrático ou dialética socrática. São a ironia e a maiêutica. A ironia é o movimento negativo do questionamento socrático. Sócrates questiona seus interlocutores para destruir, até certo ponto, as suas possíveis verdades. Destruindo essas verdades, Sócrates quer conduzir seus interlocutores à conclusão da sua própria ignorância, ao reconhecimento da sua própria ignorância. E aqui nós temos uma afirmação socrática interessante. Sócrates, quando vai ao oráculo de Delfos, lá na Grécia, o oráculo pergunta para Sócrates o que ele conhecia.
E Sócrates responde, olha, eu nada sei. O oráculo responde para Sócrates, eis aqui um verdadeiro sábio, aquele que reconhece que nada sabe, aquele que reconhece a sua ignorância. Então, pessoal, o primeiro movimento socrático está em fazer com que os interlocutores reconheçam a sua própria ignorância. Trazendo para a nossa atualidade, por exemplo, se nós não reconhecemos a nossa ignorância, nós não abrimos a nossa mente para conhecer a verdade. Então é necessário abrir a nossa mente, é necessário que nós tenhamos a nossa racionalidade aberta para a compreensão então da verdade. E isto começa exatamente pelo reconhecimento da própria ignorância. Só que Sócrates não para por aí. Se Sócrates parasse por aí, o seu questionamento seria apenas negativo. Então Sócrates continua os seus questionamentos, mas agora de uma forma positiva. É o segundo momento do método ou da dialética socrática, que é a maiêutica. A maiêutica significa a arte de partejar. A mãe de Sócrates era parteira. E na visão de Sócrates, da mesma forma que uma mulher pode dar à luz a uma novidade, que é um filho, todos nós podemos dar à luz a ideias novas através da nossa racionalidade. Então o que Sócrates quer? Que nós cheguemos à verdade, que nós cheguemos à essência, que nós descubramos ideias novas e que estas ideias sejam realmente a expressão da verdade e a expressão da racionalidade. Nesse sentido, Sócrates ele acaba influenciando muito o pensamento posterior a ele, na busca da verdade, na busca da essência e na busca da justiça. Uma curiosidade sobre o pensamento socrático, o Sócrates ele é condenado à morte, mas sendo condenado à morte ele tinha uma opção, ele é condenado exatamente por questionar tanto o sistema naquela época, que o sistema o condena por ser um corruptor da juventude. Mas Sócrates tinha uma opção, se exilar, sair da cidade de Atenas. Sócrates rejeita essa opção, afirmando que se ele se exilasse, ele estaria negando as verdades que ele sempre buscou, ou a verdade, a essência da verdade que ele sempre defendeu. Então ele opta por tomar veneno e então cumprir a sua sentença de morte. Mas é muito interessante, pois apesar da morte de Sócrates, o seu pensamento é um dos que mais ficou vivo na história do pensamento ocidental. Beleza, pessoal? Coloquei lá alguns sites para vocês pesquisarem. Dê atenção a um trechinho do filme Matrix, onde o herói do filme, o Neo, vai ao oráculo. E exatamente essa passagem do filme mostra a ideia de autoconhecimento. É fundamental, na visão socrática era fundamental conhecer a si mesmo. Então é uma máxima do oráculo de Delfos, mas é uma máxima assumida pelo pensamento de Sócrates. Também vamos colocar lá no Google Forms algumas questões, algumas atividades para vocês, tanto atividades dos livros, quanto atividades para vocês pesquisarem. Espero que vocês gostem. E como indicação, quem puder assistir já, assista o filme Matrix. Na próxima aula sobre Platão, nós vamos trabalhar bastante. Já vamos trabalhar, coloquei um trechinho lá do filme agora para vocês, mas na próxima aula nós vamos trabalhar bastante esse filme. Muito obrigado, muita força nesse momento. Qualquer dúvida, estaremos lá no Google Classroom para responder e também para avaliar vocês. Valeu, até a próxima.